Pessoal, boa tarde. Eu recebi esse erro que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, vou explicar como que funciona, para vocês entenderem melhor essas mensagens de erro que o Talend dá. Para você que não está acostumado nem com o Talend e nem com esse estouro de exceção do Java, pode parecer uma coisa muito estranha, pode aparecer que, nossa, deu um monte de pau aqui, tá tudo errado. Então, é por isso que eu vou dar uma explicação geral aqui, porque você, quando for trabalhar com o Talend, e inclusive com a maioria das ferramentas Java, tá? Que possuem um núcleo Java, você vai ver que é sempre o mesmo estilo de estouro de erro. Então, aprendendo essa manha aqui que eu vou te passar, você vai conseguir lidar com isso quando isso acontecer, tá? Então, pessoal, vamos lá. O job foi executado e eu estou agora numa área pública aqui, tá? Espero que esteja dando para me ouvir bem. Um clube, para ser mais preciso. O job foi executado e ele deu esse estouro, né? Apareceu um monte de coisa. Então, como que funciona, tá, pessoal? O estouro de erros do Talend. Eu vou abrir aqui um arquivinho novo aqui. Ele sempre vai ter, normalmente, quando eu estou trabalhando com banco de dados no Talend, tá? Normalmente eu vou ter dois momentos, como eu posso dizer, duas camadas de erro, tá? A primeira camada é a camada do Talend propriamente dito. Porque o Talend, ele tem um núcleo dele, então eu vou colocar aqui embaixo dele só para representar, né? Ele tem um núcleo Java por baixo dele. Então, quando ele estourar um erro, esse erro sempre vai ser um erro Java. O Talend é um sistema feito em Java, então esse erro é um erro Java. Tá? E quando eu estiver trabalhando com bancos de dados, eu posso ter também um erro SQL. Então eu vou executar no Talend. O Talend não vai dar nenhum erro Java, ou seja, eu não vou ter um problema de exceção da ferramenta. Mas o que eu estou tentando fazer lá no banco de dados pode estar errado. Então, eu vou ter uma mensagem de erro do banco de dados. Então, vamos supor que eu esteja trabalhando com um banco de dados Oracle. Eu executei o meu job, deu um estouro lá, igual parecido com esse que a gente vai analisar, mas a mensagem de erro é hora 10.000, por exemplo, hora 2022. O que significa isso? Se você vê na mensagem do erro, um erro de banco de dados. Eu não lembro aqui a sintaxe do erro do MySQL. Eu vou pegar lá depois e uso como exemplo. Mas é a mesma coisa, vai ter uma mensagem MySQL aqui. O que isso significa? Significa que o teu job, ou seja, o código Java, ele está compilado, ele está rodando, ele está funcionando, ele não tem nenhum erro de sintaxe, não tem nenhum erro de componente, ele está todo configurado corretamente. Então, o Talend em si foi executado com sucesso. Porém, você está tentando realizar uma operação lá no banco e essa operação no banco, ela é proibida, ou ela está errada, ou está mal configurada lá no banco. Vai retornar um erro de banco. Então, conforme a gente for passando o desenvolvimento do Talend, vocês vão começar... Eu vou sempre chamar atenção para essas duas situações. E eu vou sempre falar assim, olha, deu um erro no Talend, ou eu vou falar, deu um erro no banco de dados. Tá? Quando o erro é no Talend, a solução, 99% das vezes, pode ser encontrada no Talend. Quando é um erro no banco de dados, a solução normalmente vai ser resolvida no banco de dados, ou ajustando algum parâmetro nos componentes que façam a operação no banco de um jeito diferente, tá? Para que o banco aceite essa operação que você está tentando realizar. Isso é só uma introdução básica de como funcionam esses erros, para vocês ficarem com isso em mente e começarem a ir entendendo como que funciona, tá bom, pessoal? Aqui, ó, nós temos aqui a mensagem de erro que foi enviada por mais de uma pessoa que teve esse problema com o exercício do workshop, tá? Se você está assistindo esse vídeo e não sabe do que eu estou falando do workshop, varre o canal para trás para você buscar os primeiros vídeos e entender do que a gente está falando aqui, tá? Bom, pessoal, então a primeira coisa é isso, né? Você começar a diferenciar lá na mensagem de erro, tá? Aonde está o problema, tá? Para ajudar nisso, né?
as mensagens, elas me dão uma pista bem clara. Por exemplo, se você observar esse stack trace que está na minha tela, você vai ver que ele é um java.sql exception. Tá? Então, esse erro, ele me remete a ser um erro de componente, não a ser um erro do banco. Porque eu não estou vendo aqui uma mensagem de retorno de banco de dados. Tá? Então, uma outra informação importante é que é o seguinte, olha, você executou o seu job, você é novato no Talend, para quem já está abrindo esse vídeo e já conhece Talend, já trabalha com isso, vai achar essas informações aqui triviais, mas para você que está rodando o teu job, abriu uma execução, mandou rodar e abriu essa pilha, né? É uma pilha mesmo, né? Abre essa pilha de erro na sua tela. Eu vou usar o termo que eu ouvi falarem comigo aqui no LinkedIn. Nossa, deu 200 erros. Então, na verdade, não deu 200 erros, deu um erro só, tá? É que como que funciona, eu vou explicar do jeito mais simplificado possível, como que funciona um desenvolvimento, né? Lá no Java você tem desenvolvimento usando classes e métodos. O Java é uma linguagem orientada a objeto, tá? Mas, em resumo, para facilitar, você tem blocos de código chamando outros blocos de código. Você tá entendendo? Você tem um blocão de código, aí lá dentro você tem um bloco menor. Esse bloco menor chama outro bloco. Esse bloco é referenciado por outro bloco. Porque dentro de uma linguagem, do programa, né? Você tem uma reutilização de rotinas, de funções, e métodos e classes. Tá? Então o código ele é estruturado, orientado a objeto. Seria mais ou menos algo dessa linha assim. Então eu tenho aqui uma função 1. Tá? A função 1, ela abre aqui, fecha aqui, e ela chama lá dentro a função 2. Que abre aqui e fecha aqui. A função 2, ela chama lá dentro dela a função 3. É assim que a linguagem de programação vai encadeando as chamadas. E aí o teu erro ocorreu aqui, ó. Erro. Tá? Quando esse erro acontece, o que o Java estoura para você na tua tela? Ele estoura toda a pilha de chamadas, desde o erro até quem chamou. Por quê? Porque você pode ser que na hora de você controlar o erro, fazer um debug, procurar onde exatamente está o problema, você pode precisar do caminho que o código fez até chegar naquele ponto que estourou o erro. Então o Java estoura na tua tela uma pilha. Essa pilha é, basicamente, o que ele fala para você? Olha, deu erro na função 3, em função 2, em função 1. Então aqui ele joga uma linha, joga outra linha. Só que num código complexo, num código como esse da ferramenta do Talend, você não vai ter simplesmente 3 funções. Você vai ter uma pilha lá de 40, 50 métodos e classes que uma vai chamando a outra. Então ele joga a pilha toda na sua cara. Ele fala, deu erro tal, que tal classe, tal método, e aí ele vai te dando a pilha. Vamos analisar o erro lá. Olha aqui. Exception no componente TDB Output, está dizendo aqui. No TDB Output grava database, foi onde deu o exception. E daí ele fala aqui, ó, Java SQL exception, e qual foi o exception que deu. Tá escrito aqui. E aí ele começa a te dizer a pilha. Aonde? Caiu um guarda-chuva aqui do meu lado. Bom, pessoal, então vocês já entenderam que existe uma diferença entre o erro de banco de dados e o erro Java. Então são questões diferentes. E agora, no erro Java, eu estava explicando para vocês que ele vai montando a pilha dos métodos, né? Então ele tem o primeiro método, que é onde o erro acontece, e aí ele diz, aconteceu por esse motivo. Mas em que momento, em que lugar do código eu estava quando isso aconteceu? Então ele vai mostrando uma pilha para você, dizendo em não sei aonde, em não sei aonde, em não sei aonde, em não sei aonde. E aí ele vai até embaixo, até lá no comecinho, né? E para você ter uma ideia, olha só como ele coloca. E 8 mais, ele nem mostra todos para você, ó. Aqui no final da pilha
né? Ele ainda coloca, ainda tem mais 8 funções que foi onde a coisa começou. E provavelmente a primeira de todas é a função main. A main é aquela função inicial que inicia a execução do código, tá? Então, por isso, pessoal, que quando você executar um job no Talend que ele der erro, você vai ver uma pilha, o que a gente chama de stack trace. Você vai ver um stack trace completo lá de toda a execução dos métodos. Entendeu? Então, normalmente, é muito difícil você precisar varrer a stack trace inteira. Às vezes acontece, mas é mais raro. Normalmente, ó, só no comecinho da primeira validação, você já tem uma pista bem clara do que está acontecendo. Tá? E a gente tem aqui uma pista bem clara do que está acontecendo. Vamos analisar agora o erro. O que ele está dizendo aqui? Ó? Time zone do servidor, né? Fuso horário. Pessoal, fuso horário é uma coisa muito importante num banco de dados. Não é um detalhezinho, ai, nossa, fuso horário, que besteira. Não. É muito importante que a configuração de fuso horário do banco de dados esteja correta. Você imagina que o banco de dados vai receber informações de todos os lugares do mundo, né? Você vai ter um registro que você vai compartilhar, pode vir a compartilhar com alguém que está em outro fuso horário, 9 da manhã, com 9 da noite, com 3 da tarde. E essa informação ela tem que ser coerente em todos os fusos. Então você tem que configurar corretamente o fuso horário do banco de dados. Nesse momento não vamos fazer isso, eu vou só analisar o erro e dizer como resolver, tá? Então o que acontece? Ó? O que ele está dizendo? Ó, Server Time Zone Value, hora oficial do Brasil, não é reconhecido ou representa mais de um time zone. Por exemplo, hora oficial do Brasil pode ser GMT-3 ou pode ser GMT-2. Então, quando o banco de dados ele vai inserir o registro, para ele fazer o timestamp na inserção desse registro, né, para ele guardar quando que ele mesmo está fazendo isso, ele está se perdendo. Ele está dizendo assim, olha, eu guardo isso com informação com que fuso? Com que time zone? Está incoerente, não reconheço isso. Tá? Então, existem algumas formas que a gente usa para forçar o banco de dados a trabalhar em um fuso horário específico que não me cause esse problema. Tá? Então, ele já me dá no próprio erro uma pista de como resolver. Ó. Você precisa configurar ou o servidor, que é onde eu configuro o fuso horário, ou o driver JDBC, para fazer uma configuração de time zone do servidor apropriada. E aí esse problema é resolvido. Então, eu vou agora ilustrar melhor o que isso significa. Né? Fazer uma configuração de time zone no driver JDBC. Então, vamos lá. Como que funciona o Java? Eu tenho um programa. Esse programa está aqui. Ele está rodando na sua máquina, ele está realizando uma série de operações. Agora, o código Java ele precisa se comunicar com um banco de dados. Banco de dados SQL, que é um outro sistema. Para isso, ele precisa de uma ponte de conexão com o banco de dados. Ele precisa de um plugin. Né? O Java sempre vai precisar de uma ponte, de um driver, para poder conversar com um banco de dados. É igual quando você instala um periférico na tua máquina. Você precisa instalar também os drivers dela para que a tua máquina consiga conversar com esse periférico, com o teclado, com o mouse, com a câmera e qualquer coisa propriamente dita. Então, o Java, para conversar com o banco de dados, ele precisa de um driver. E a plataforma padrão de plugins de conexão com o banco de dados no Java é o JDBC. É o que a gente chama de driver JDBC. Então, guarda isso. Toda vez que eu estiver fazendo código Java, para eu me conectar com uma base de dados, eu preciso de um driver JDBC. Então, pessoal, vocês já entenderam, né? Toda vez que eu estiver no Java e estiver precisando conectar com um banco de dados, eu preciso de um driver JDBC, tá? Então, sem isso, o Java não consegue conversar com a base de dados. Muito bem, então, para que o Java possa fazer esse caminho até o banco de dados usando o driver JDBC, ele tem que passar alguns parâmetros para o driver. Ele tem que dizer, olha, eu quero conectar com uma base SQL que está no servidor tal, que tem usuário e senha tal, usuário e senha, com o banco de dados tal, eu vou executar tal comando SQL, comando SQL vocês já sabem o que é, na tabela tal, tá? Todas essas informações ele tem que passar para o driver processa isso e executa lá dentro do banco de dados, tá? Então aqui eu passo alguns parâmetros, por isso que quando você configura o componente de banco de dados lá no Talend,
você coloca todas essas informações na verdade, elas são transferidas para o driver JDBC para que o driver execute ela lá no banco. Entenderam que legal? É por isso que você tem que ir lá no componente configurar tudo isso, tá? Só que às vezes só essas configurações elas não são suficientes. Às vezes a gente tem que entrar numa configuração um pouquinho mais avançada. Tá? Tem que fazer uma configuração extra que não está necessariamente disponível no componente. Lá no componente você tem uma caixinha escrito host, uma caixinha escrito user, uma caixinha escrito senha, uma caixinha escrito tabela. Né? Então, o componente ele já vem preparado com todas aquelas opções. Mas se eu precisar de parâmetros adicionais, passar comandos opcionais para o driver JDBC, como que eu faço isso? Isso pode vir a ser necessário. Por exemplo, nesse caso em que nós estamos com um erro de fuso horário, eu quero poder manualmente enviar para o banco um comando que obrigue ele a seguir um determinado fuso, que é o fuso que me interessa. Isso é um parâmetro adicional. Tá? Então existe uma opção. Pessoal, esse vídeo hoje vai sair um pouco barulhento, porque eu estou no YouTube e tem um pessoal que se empolga e fala com quem está do lado como se a pessoa estivesse do outro lado do planeta, né? Porque o YouTube é para a pessoa ser feliz e não trabalhar, né? Mas se você estiver entendendo, então o que acontece? Eu preciso passar um parâmetro adicional. Eu vou mostrar agora no Talend aonde que está isso, ó. Olha que legal, pessoal. Aqui são esses parâmetros comuns que eu vou passar para o drive. Olha, o host, o banco de dados, a porta, a senha, o username e a tabela. Todas essas informações aqui, se elas são obrigatórias, elas vão existir sempre. Mas quando eu precisar de uma coisa mais avançada, eu tenho que vir aqui, ó, Advanced Settings, configurações avançadas. E aqui eu tenho uma coisa chamada parâmetros adicionais para o JDBC. Olha que interessante. Então, o que eu fiz? Eu fui para o Google, eu pesquisei esse erro que apareceu na mensagem de erro do Stack 3. Eu entendi que era um erro associado a fuso horário. E alguns feras lá da internet me falou num fórum assim, olha, passa para o driver JDBC esse parâmetro aqui, que ele vai obrigar o banco de dados a se comportar de uma forma diferente e esse erro vai passar, vai sumir. E aí ele me passou, ó, esta linhazinha aqui. Olha que interessante, tá vendo? Lá no Talend eu configuro ela aqui, ó. Cadê o Talend? Aqui. Então, ó, parâmetros adicionais do JDBC. Tá? O significado exato desses parâmetros eu não entrei para pesquisar. Nem sempre dá tempo da gente entrar a fundo no detalhe técnico de cada uma das questões que a gente enfrenta. Né? A gente usa muito conhecimento de outras pessoas. Ó, passa esse parâmetro aqui que o erro de time zone some. Copiei o parâmetro que o cara me indicou, colei ele aqui, mandei executar e puf, o job executou sem nenhum problema e o problema de fuso horário do banco foi resolvido. Vocês entenderam mais ou menos a dinâmica da coisa, pessoal? Em algum outro momento, quando a gente tiver mais tempo, pode ser que eu tire um tempo para ir a fundo e identificar exatamente dentro do driver qual é o comportamento do banco. Mas hoje a gente não tem esse tempo. Hoje a gente precisa fazer o quê? Executar logo o nosso job. Tá? Então, se você está passando por esse problema, tenta essa configuração aqui em Advanced Settings para ver se isso resolve também o seu problema. Tá legal, pessoal? Um abraço para vocês.